Livro de Gênesis, escrito pelo cientista, legislador e o brilhante líder que foi Moisés. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 até o versículo 29. Gênesis capítulo 1, versículo 27 em diante. E assim criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se encham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Ao observar a obra da criação, a fantástica obra da criação, nós vemos que primeiro Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Depois Deus planejou o matrimônio, versículo 27. O matrimônio, a união de pessoas foi planejado. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou homem e mulher, os criou. E aí ele abençoou, versículo 28. Deus então, depois de criar o homem e a mulher, ele abençoa. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos. E versículo 29, e Deus garante a provisão. A provisão foi incluída no plano. Então Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento, mantimento, provisão para vocês. Quando nós falamos de família, esse é um assunto tão apaixonante, e é claro, nem todas essas pessoas nasceram numa família que de repente povoa o ideário de alguém. Algumas pessoas nasceram com uma família singular, como a da Gisele Cruz. Não teve a presença do pai, mas teve alguém que fez o papel de pai e mãe. Teve uma mãe que foi mais do que a mãe, do que a genitora daquela que gerou, mas a criou brilhantemente e fez dessa filha uma indesistível na sua caminhada. Seja qual for o seu histórico de vida, talvez você nasceu numa família disfuncional, onde há muitas brigas, muitos curtos-circuitos, muitos desentendimentos, mas todos nós tivemos uma família. E quando nós falamos de família, Deus então vai trabalhar a restauração e resgate dessa família, porque a primeira família falhou. A primeira família desobedeceu o plano de Deus. A primeira família introduziu o pecado no mundo. A palavra pecado no latim, no grego, significa errar o alvo. Eles erraram o alvo e todos nós viemos dessa semente. Entretanto, Deus trabalhou um plano perfeito de restauração em todos os aspectos e contornos de nossa vida. O apóstolo Paulo, doutrinando sobre isso, escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 24. Observe o que diz, Efésios 4, 24. E assim se reviste da nova natureza, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. E nós nos referimos então aos atributos comunicáveis de Deus. Deus tem seus atributos, e Ele tem atributos que são comunicáveis. Então, vamos juntos pensar sobre os atributos comunicáveis de Deus. Deus está comunicando. Como é que Ele comunica? Primeiro, um atributo comunicável de Deus: amor. Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que ama e nos motiva a amar. A essência de Deus é o amor. O apóstolo João, ele escreveu:
afirmativamente: Deus é amor. Então a fonte de todo amor, de toda bondade, de toda retidão, de toda graça, de toda justiça, de toda santidade, de toda paz, de toda bênção, de toda esperança, de toda graça, de toda força interior, de toda força espiritual, é Deus. Então, os atributos comunicáveis de Deus: amor, santidade, fidelidade, verdade, alegria, misericórdia, longanimidade, temperança e benignidade, bondade, domínio próprio. Isso vemos claramente na obra redentora. Os atributos comunicáveis de Deus se manifestam entre nós no que Paulo vai doutrinar na carta aos Gálatas sobre o fruto do Espírito. Então a gente começa a vivenciar o DNA, as características de Deus. No momento que a gente vai desenvolvendo um relacionamento pessoal com Deus, a gente começa a caminhar, pensar, agir como Ele. Deus se comunica através de nós. Você precisa ser a voz de Deus. Suas mãos se tornam as mãos de Deus. É onde pessoas são abençoadas, onde pessoas são curadas. Veja que plano fantástico de resgate da Gisele Cruz, quando o inimigo sugestionou para ela: pega o teu carro e atira o carro na ponte de São Francisco, acaba com a tua vida. Um carro novo foi parar de funcionar exatamente em frente à comunidade Vida. Não há coincidência nisso, é um propósito de Deus. E ali ela pôde entrar e conheceu a igreja, e conheceu sobre o Cristo indesistível, que não desiste dos seus. Deus não desiste de ninguém, Ele não desiste de amar ninguém. Aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Ele jamais vai desistir de amar você, porque Ele é um Deus de amor. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 diz: e tendo amado os seus que havia no mundo, amou-os até o fim. O amor de Cristo é assim, atemporal, eterno. Ele não vai desistir. É esse amor que cura, esse amor que abraça, esse amor que perdoa, esse amor que ressignifica, esse amor que ressoa, esse amor que é uma caixa de ressonância dentro de nós, esse amor que é um magnetismo que a gente comunica. Uma pessoa que ama, ela tem uma áurea diferente. Uma pessoa que ama é uma pessoa que cura. Uma pessoa que ama é uma pessoa que cuida. Uma pessoa que ama é uma pessoa que encoraja. Uma pessoa que ama é uma pessoa que inspira. O amor prevalece, o amor permanece, o amor é invencível. O amor vence todas as coisas. O amor vai vencer essa noite mais uma vez. Essa é uma noite de amor, essa é uma noite de amabilidade, essa é uma noite de gratidão, é uma noite de convergência, é uma noite de conexão. Estamos conectados com Ele, e nessa conexão você recebe a seiva, a vida, a centelha de vida. Você está vivo e você veio ao culto hoje. Vamos reunir nossa família e vamos agradecer a Deus. Vamos cultuar o nosso Deus, o Deus que é família, o Deus que se fez gente, o Deus que habitou entre nós, o Deus que ama, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que tem o melhor para a nossa vida e para a nossa família. Então nós vemos claramente a obra redentora de Deus através do Espírito Santo, e a gente passa a desenvolver o amadurecimento na vida cristã, a semelhança de Jesus. Paulo, doutrinando na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Observe o que Paulo escreve. Romanos 8, versículo 29. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Lá em Gênesis fomos feitos à imagem de Deus. No Novo Testamento, Jesus é a referência suprema. Você tem que se parecer com Jesus, você tem que pensar como Jesus, você tem que agir como Ele. É Ele entronizado em você. Você é um cristão, você é um pequeno Cristo. Então você precisa se assemelhar a Ele. As atitudes que você vai ter na sua família, no seu trabalho, são as atitudes cristãs, são os valores cristãos. É a essência de Cristo crepitando, borbulhando dentro de você. Você é cheio de Deus, você
transborda. Quem vai transbordar Jesus junto comigo esta noite? Nós viemos aqui para transbordar Jesus. Jesus transbordando, o rio de água viva dentro de nós. Vamos transbordar hoje em Cristo Jesus, amém? Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, amém? Perceba que essa é a essência do caráter de Deus, compartilhando com seus filhos. E esse desenvolvimento espiritual é dado através da multiforme graça. A graça é um revestimento, a graça é uma capacitação. Você veio receber mais graça. Você veio nesse domingo fazer uma reposição da graça. Você veio se abastecer da graça. A graça já está atuando, já está agindo na sua vida. É impressionante como a graça de Deus é revigorante. Quem crê que vai sair desse culto revigorado? Talvez chegamos um pouco pensativo, cabisbaixo. Eu estive esse ano na Agrobalsas e eu terminei hoje o programa Maranhão Rural lá nos Girassóis, viu, Gisele? Está lá hoje, lá entre os girassóis. Eu fiz uma reflexão e o girassol é realmente apaixonante, porque ele gira em torno do sol, ele está de costas para a escuridão e vai acompanhando então o sol. Mas uma das lições mais incríveis dos girassóis, da família girassol, é que quando um girassol está murchinho, quando um girassol está caído, quando um girassol está desanimado, o outro girassol que está vitalizado, que recebeu energia do sol durante todo o dia, aquele girassol que está de pé, ele se vira para aquele girassol que está murchinho, caído, e ele então empresta, ele comunica a sua energia para aquele girassol que está caído. É como se ele pudesse estender a mão e dissesse para aquele girassol que está encaramujado, que está fraquinho naquele momento, sem energia, e ele começa a dizer: que é isso, campeão? Levanta, reage, nós vamos nos levantar. O nosso sol, Malaquias, ele encerra o seu livro, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias fala sobre o bendito e poderoso sol da justiça. O Senhor Jesus Cristo é uma referência a Cristo, o poderoso sol da justiça. Sim, Jesus é o nosso Deus Sol, que aquece a sua alma, que aquece o seu espírito, que não deixa você se sentir cansado e sozinho. Hoje você é agasalhado pelo poderoso sol da justiça. Ele te abraça, ele te acolhe, ele não desiste de você. Muitos podem ter se desistido, até o seu pai, a sua mãe. Talvez você ouviu dizer: você tem feridas de rejeição desde a sua infância, desde o ventre materno. Mas a despeito das feridas que você tem, eu digo para você que Jesus não rejeitou você, que Jesus morreu por você, que Jesus intercede por você, que Jesus deseja caminhar com você, que Jesus quer andar com você. Jesus quer fazer parte do teu dia, do café da manhã, do almoço, do teu jantar, do teu dia a dia. Você pode dialogar com Ele, você pode andar com Ele. Quando o sol nascer amanhã, lembre-se: Jesus é o sol da justiça, e eu sou um girassol de Cristo. Eu vou ajudar o outro que está desanimado, eu vou encorajar ele com a energia que eu recebi do alto, que eu recebi de Deus. Que maravilha! E aí, a gente vai vendo as influências desse Deus maravilhoso por toda a formação da família como nós conhecemos: pai, mãe e filhos. Mas eu quero dizer para você que se não tem o pai, não tem a mãe, às vezes o papel de pai é do avô, é de um tio. Ou às vezes não teve nem pai, nem avô, nem o tio, foi um pastor, um líder espiritual que se tornou um pai, que adotou. Não importa. Importa que você foi celebrado, você foi contemplado. E quem sabe Deus vai prover um sogro e uma sogra que vai fazer esse papel de pai e de mãe. A minha sogra foi uma mãe para mim. É verdade que eu tive que ser um indesistível, porque ela não queria me adotar. Eu dizia: minha sogra, me adote. Ela olhava assim, ela até gostava. Eu gosto dele, mas ela fazia umas reticências. Mas aí depois ela viu
o indesistível, perseverando, lutando todos os dias. E eu fui cuidando dela, e foi mais um filho que ela ganhou, e eu ganhei mais uma mãe. E aonde você for, se você puder adotar uma mãe, um pai, faça isso. Eu tenho inúmeros pais e mães. Aqui mesmo eu tenho uma segunda mãe, que é a Zuzu. É uma outra mãe que eu ganhei. São as mães que a gente vai ganhando pela vida e vai adotando, e elas vão intercedendo por nós, porque uma mãe sempre vai estar orando pelo seu filho. E aí a gente entra num assunto que eu particularmente amo, porque eu sonhava em ser pai, porque Deus me deu o privilégio de ter um pai honrado, presente, maravilhoso. Aquela paternidade ativa, aquela paternidade saudável, aquela paternidade impulsionadora, aquele pai firme, forte, que te pega na mão e faz você ser homem de verdade. Vai lá, vai para a vida e te lança como uma flecha. Assim meu pai fez comigo. Eu era uma flecha na aljava dele, e ele me lançou, ele acreditou em mim, ele me impulsionou. Ele disse: vai meu filho, e ele me abençoou: vai meu filho. E ele sempre me abençoava. Então hoje eu estou aqui, tenho 2 flechas na minha aljava, estou lá. Agora é minha vez de ser pai, e está sendo uma experiência deliciosa, maravilhosa. Quando um dos meus filhos manda uma mensagem para mim e fala assim: pai, é tão forte de ouvir isso, né? Pai. Quando eu leio essa palavra, pai, aquilo mexe comigo, estremece o meu coração. Pai. Ou então, mãe. Como é doce, como é forte, né? Pai, mãe. Mas rapidinho, o pai e a graça. Jesus ensinou, entre tantas parábolas, a Bíblia tem um registro de cerca de 40 parábolas. E para mim a mais tocante, a mais emocionante, a mais impactante é a parábola sobre família. A parábola do filho pródigo. Porque a parábola do filho pródigo, o personagem principal não é o filho pródigo. O personagem principal, pelo menos na minha leitura, é o pai. É um pai indesistível. Porque a despeito daquele filho caçula ter complicado a vida dele, porque juridicamente era naqueles dias, e talvez até os dias de hoje, ilegal um filho pedir herança para um pai que ainda está vivo e saudável. Então o pai, a despeito de tudo, se complicou, vendeu parte da fazenda para dar a herança que cabia àquele filho caçula. É isso que você quer, meu filho? Tem certeza? Pai, eu quero a minha herança, eu quero ir embora dessa casa, eu quero curtir a minha vida e tal. E o pai: tá bom, meu filho, olha, talvez ele tenha dito, eu estou aqui conjecturando, se der alguma coisa errada, volta para casa, aqui é a tua casa, aqui é o teu lar. E ele foi, gastou tudo, irracionalmente, gastou toda a herança. Em vez de montar um negócio, empreender, não, gastou tudo. Noitadas indiferentes. Foi para onde? Num chiqueiro. E aí ele começa a lembrar: meu pai, meu Deus, meu pai, eu tenho um pai tão maravilhoso, sempre me deu tudo. E olha, eu estou hoje num chiqueiro, cuidando de porcos. Mas aquele pai nunca desistiu daquele filho. E um dia o filho pensou: eu vou voltar para casa e vou dizer: eu não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus empregados. Eu quero trabalhar para ti, pai. Só isso, para mim já vai ser bom, porque o Senhor é um homem digno. O Senhor cuida bem dos seus trabalhadores. Seus trabalhadores têm dignidade, têm direitos trabalhistas. Ele sabia o quanto o pai dele era honrado. Mas quando ele voltou para casa, quando o pai reconheceu o filho, ainda longe, moribundo, descalço, rasgado, o pai correu ao encontro do filho. Tudo que ele pensou aconteceu de uma forma surpreendente. Isso foi graça.
A parábola do filho pródigo é uma parábola sobre a paternidade da graça. Aquele filho não merecia, mas o pai deu uma segunda chance para ele. Isso é graça, isso é Deus, isso é a multiforme graça. E aquele filho voltou para casa, e o pai deu a ele, restituiu o direito de filho. E aí a gente chega para trabalhar o matrimônio, o casamento, como a gente viu que Deus abençoou lá em Gênesis. E Paulo vai doutrinar sobre isso em Efésios capítulo 5, versículo 25. Olha o que diz o texto, Efésios 5, 25. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, é um amor sacrificial. Gente, o homem, ele precisa estar ligado ao sacrifício. O homem foi feito do pó da terra. O homem, ele precisa ser aquele que se sacrifica pela sua família, para dar sustentação à família, para dar estabilidade para a família, para dar à família o que a família realmente precisa: o apoio emocional, espiritual, o apoio e a segurança financeira, a segurança alimentar. Quem garante é o pai. Esse é o amor marital, o amor sacrificial, a ponto de entregar a própria vida. Sim, nós os homens estamos prontos para se sacrificar pelas nossas famílias. Então, nós devemos cuidar delas com amor. E aí finalmente nós entramos na maternidade, na graça, as mães. E nós temos uma das referências mais impactantes sobre maternidade. Quem escreveu foi o profeta Isaías. Isaías capítulo 49, 15. Olha como é forte, para a gente finalizar. Isaías 49, 15. E o Senhor responde: será uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama? Um filho que ainda mama, ele é ainda incapaz de se manter. Muitas mulheres são condenadas por abandono de incapaz. Muitas mulheres deixaram os filhos sozinhos para ir para uma balada, para uma festa, e a criança ficou sozinha. Isso não pode acontecer. Abandono de incapaz é um crime. Então o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer? Uma mãe de verdade vai se esquecer do filho que ainda mama? Esses dias eu entrevistei um jovem advogado que foi abandonado pela mãe. Até hoje ele não sabe quem é a mãe dele, mas colocaram o bebê dentro de uma caixa de sapato num daqueles apartamentos do Bequimão. E uma família, e curiosamente, foi colocada uma família que não tinha filhos, não podiam ter filhos. E quando abre a porta do apartamento, era uma família que sempre quis adotar um filho, e aquele filho apareceu lá. E eles então entenderam que era um presente de Deus. Pessoas maravilhosas pegaram aquele bebê que foi resgatado na década de 90 daquela caixinha de sapato, e hoje ele é um brilhante advogado aqui em São Luís. E os pais, somente na pré-adolescência que os pais revelaram como foi a história de vida dele. E ele nunca quis saber quem foi a mãe ou quem é o pai, não se sabe. Mas para ele o pai e a mãe são aqueles que o adotaram. Então, mesmo que isso aconteça, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do ventre? Mas ainda que viesse se esquecer dele, eu porém não me esquecerei de ti. Deus é um pai presente. O seu pai pode ter fracassado, sua mãe pode ter fracassado na missão da maternidade, mas Deus não fracassa como pai. Deus nunca deixa de ser pai. Deus é um pai com coração de mãe, e Deus cuida do seu filho. O pai abraça o filho, o marido cuida da esposa, os filhos obedecem os pais e honram seus pais. Todos esses atos graciosos refletem a graça divina.
e nós experimentaremos a doçura já de um introito de como é que vai ser no céu quando a gente chegar lá, no lar celeste, no nosso ninho de amor, a graça presente na nossa família, nos nossos relacionamentos, a graça de uma vida devotada, uma vida de amor, uma vida de profunda conexão. Sabe, se você tem convivido com pais narcisistas e desequilibrados, pais que só pensam em si, esquecem dos filhos, pais narcisistas que só pensam em si, geram filhos frágeis e dependentes emocionais. Porém, chega uma hora que você precisa saber que você tem que deixar desse papel de vítima. É hora de você deixar de culpar os seus pais pela sua infelicidade e dar um novo sentido para a sua vida, dar um propósito por essa dor que você tem de não ter tido um pai presente. Você precisa crescer e buscar o seu verdadeiro eu, essa centelha de vida. Você precisa reprogramar a sua mente, os seus pensamentos, reconstruindo-se. Hoje é o dia de você se reconstruir. Hoje é o dia de você se levantar e dizer: chega de ficar como vítima desse processo. Porque se você não se reprogramar, você vai passar a vida inteira repetindo os mesmos padrões de rejeição, de comportamento, de abandono, de fracasso, de escassez, de vitimização na sua vida infeliz. Chega, quebre hoje o círculo vicioso da infelicidade. Todo esse sofrimento devido a, primeiro, você esqueceu quem você é de verdade. Segundo, você acredita mais nas suas sombras do que nas suas luzes. Cure as feridas com o amor de Cristo. Vibre no amor de Cristo. Saia daqui vibrando no amor de Cristo. Mude a sua realidade, evolua, cresça, progrida. Há uma centelha de vida e divina dentro de você. Você é parte de uma partícula de Deus. Há uma partícula de Deus no porão da tua alma, da tua existência, que quer te incendiar, que quer te levantar, que quer te fazer progredir. Chega de procrastinar, chega de adiar a decisão. Hoje é dia de decisão. Hoje você muda a sua vida, sua mentalidade, você muda a sua história para sempre. E quando você vibra no amor de Deus de dentro para fora, você vai perceber que há um magnetismo espiritual diferente, poderoso. Então você vai transbordar no amor de Cristo, e todos à sua volta se sentirão abençoados por estar do seu lado, porque você é alguém que transborda amor e não ressentimento. Ressentimento é sentir tudo de novo. Quem está no ciclo vicioso do ressentimento nunca trata, nunca fecha uma ferida. Eu sei dos impactos negativos de experiências que você sofreu na infância e permanecem no seu sistema nervoso. A rejeição que impactou a sua vida, você chegou na fase adulta, até hoje o teu sistema nervoso detém os reflexos negativos dessa experiência. Mais uma coisa: hoje o Espírito Santo de Deus, o Espírito de amor, Ele quer entrar no seu sistema nervoso e trazer cura e saúde. Ele quer curar os traumas de infância que não foram tratados. Talvez você não veio de um lar estruturado, mas o seu lar pode ser reestruturado através de um amor maduro que te liberta da dependência emocional, e você vai seguir para um caminho de evolução. Eu profetizo isso. Você vai evoluir todos os dias, você vai progredir, você vai ser uma pessoa melhor todos os dias, você vai conjugar o verbo amar, você vai perdoar quem te ofendeu. Ah, mas o meu pai não está aqui, já morreu, a minha mãe também. Mesmo assim, libera o perdão, se liberta dessa dor a partir de hoje, no nome de Jesus. Perdoe, ei, escuta isso, ei, você que está me assistindo, perdoe a si mesmo pelas escolhas que você fez, porque você fez escolhas porque você não sabia os caminhos melhores. Você fez escolhas ruins porque na época você não tinha discernimento para escolher os melhores caminhos. Foque no que você pode fazer agora. Evolua, cresça,
progrida em nome de Jesus, amém? Querido, eu finalizo dizendo que uma mudança de mentalidade, ela acontece, e quando você toma a decisão de mudar a mentalidade que estava levando você para baixo, levando você para o retrocesso, levando você para o ciclo vicioso, levando você para um ciclo negativo que estava se repetindo na sua vida, quando há uma mudança de mentalidade, quando há uma quebra de paradigmas, quando há uma metanoia na sua mente, na sua alma, olha, você em 6 meses, você vai conseguir o que você não conseguiu em 5 anos. Eu repito, aí você que está me assistindo, se você mudar a sua mentalidade hoje, sair de uma mentalidade adoecida para uma mentalidade transformadora, para uma mentalidade saudável, para uma mentalidade vencedora, você vai realizar em 6 meses aquilo que você não conseguiu realizar em 5 anos. Muda, vira a chave, muda a forma de pensar, elimine as crenças limitantes. Nós não podemos, olha uma coisa, um insight importante de Freud. Freud escreveu o seguinte: nós não podemos nos curar do que não aceitamos como parte de nós mesmos. Então, nesse aspecto, Freud tem razão. Nós não podemos nos curar do que não aceitamos como parte de nós mesmos. Você tem que reconhecer que você precisa de cura. Você precisa reconhecer que você precisa mudar. Você precisa reconhecer que você precisa evoluir. Você precisa reconhecer que você tem que eliminar pensamentos tóxicos e que você tem que renovar sua mente. E você vai se libertar você vai quebrar padrões de comportamentos errados na sua família. Talvez você vai ser o primeiro da sua família a quebrar o padrão de comportamentos errados e reducionistas. E a partir de hoje você vai ser livre. Livre para florescer, livre para frutificar, livre para vencer. Você vai ser como um girassol da fé. E você vai progredir, e você vai avançar, você vai se curar no nome poderoso de Jesus, amém? Então, chegou a hora, pega esse código, assuma a sua essência e seja alguém com a essência de Cristo esta noite, amém? Levante a mão direita para o alto para ser abençoado. Senhor, eu abençoo cada um dos teus filhos que estão reunidos aqui esta noite, Pai. O Senhor sabe de todas as lutas que eles têm enfrentado, desde a infância, as rejeições, as lutas, foi tantos problemas. Talvez a infância de alguns aqui foi uma infância tumultuada, uma infância complexa, difícil, cheia de tantas lutas, Pai. Mas nesse momento eu ministro a cura, a saúde, a graça, a bênção, a restauração, a renovação, o poder, a potencialização, a força do teu nome, Senhor. Pai, faz com que os teus filhos, com as feridas que estão abertas desde a infância e na adolescência, e aí, Senhor, esses traumas no nosso sistema nervoso, e tem gerado tantas complexidades, tantas patologias, tantas doenças psicossomáticas. A gente foi somando da infância, às vezes desde o ventre materno. A ferida começou ainda no ventre materno, Pai. A rejeição já doía no ventre materno, uma rejeição ultrainterina, e nascemos já na rejeição. E a rejeição, ela foi se intensificando, foi nos prejudicando de todas as formas. Mas agora, em nome de Jesus, eu ministro a cura dessa rejeição. Eu ministro a substituição da rejeição pela aceitação, porque Jesus te aceitou, Jesus te acolheu, Jesus te abraçou, Jesus te adotou, Jesus te abençoou, Jesus, Ele te acolheu nos seus braços de amor. Jesus, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu resgatador, e Ele te resgata hoje para uma vida plena, para uma vida abundante, para uma vida de paz, para uma vida madura, forte, segura, para uma nova cabeça, uma nova mentalidade, cheia de novas ideias. Você que sofreu e foi ferido pelo pai, pela mãe, ferido por pessoas de autoridade, em nome de Jesus, eu ministro o bálsamo e a cura dessa ferida, em nome de Jesus. Seja curado, seja renovado, em o nome de Jesus. Quem diz amém para essa palavra, diga amém, glória a Deus.